assunto. Gálatas diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos nós carregamos marcas no nosso corpo, algumas visíveis, outras que são invisíveis. A Bíblia fala a história de vários irmãos que tinham marcas no seu corpo. Jacó, ele lutou com Deus e por isso foi marcado pelo Senhor, passando a mancar de uma perna por toda a vida. A sua marca foi a da determinação. Ele diz: eu não te deixarei enquanto não for abençoado. Aquele moço, ele determinou que ele queria a bênção do Senhor, e por isso ele foi marcado. Caim foi marcado, e a sua marca remetia a um sinal de maldição. Coloque para mim, por favor, Gênesis 4:15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Ele tinha uma marca de maldição sobre a sua vida. Tem um outro irmão que todos os irmãos conhecem, Sansão. Sansão, ele tinha o cabelo longo, não passava navalha no seu cabelo, porque ele era narizeu. E Deus tinha um pacto com ele, que a força de Sansão estava do sinal de Deus no seu cabelo, enquanto ele preservasse aquele segredo no seu coração, a mão do Senhor estava sobre ele. E ele brincou com aquilo que Deus lhe pediu, como muita gente brinca hoje. Sansão brincou, e ele começou a brincar com o pecado. Ele tinha tantas mulheres para se tornar, achar uma esposa, e ele foi para um outro lugar, encontrar alguém que não tinha uma boa reputação, que o traiu várias vezes. E o pecado, ele é muito bom nós prestarmos atenção, que várias vezes ele falava uma outra coisa, ela entregava para os soldados, eles vinham e não era o que falou. E Sansão tinha um sinal de Deus que aquele procedimento não era o melhor, mas de tanto ele brincar, ele acabou perdendo o relacionamento, o pacto de fidelidade, e seus olhos foram furados por causa disso. Mas no último dia de vida de Sansão, ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor: Deus, apenas essa vez. E a Bíblia diz que Sansão, naquele dia, matou mais homens do que toda a sua história. Porque ele veio com um propósito sobre os filisteus. Eu conheço pessoas que possuem marcas na vida, geradas por notícias inesperadas, como a morte de um ente querido, um aviso que você não estava esperando de uma demissão, um problema passado que gerou trauma, que hoje, quando você ouve uma palavra parecida, ou mesmo que não é para você, não tem nada a ver com você, mas você assume, porque aquilo tem uma marca na sua vida que lhe faz sofrer. Eu creio, irmãos, que as marcas que o apóstolo Paulo
estava se referindo nesse texto eram outras marcas. A marca serve para distinguir e serve também como memorial. Ela distingue e serve como marcação, como memorial. No entanto, a que marcas Paulo está se referindo nesse texto? Paulo passou por muitas coisas e realmente ficou marcado por todas estas coisas. E essas marcas podem distinguir como escravo de Cristo. Meus irmãos, mas essa marca, às quais ele se refere, não são marcas diferidas necessariamente. Ainda que ele também a trouxesse essa marca. Paulo refere-se à marca que um escravo tinha para quem soubesse, para que as pessoas soubessem quem era o seu senhor. Havia uma marca muito específica que quando as pessoas olhavam, sabia quem era o senhor. Existem escravos chamados escravos de orelha furada. Para entender melhor, temos que compreender que a escravidão que eles tinham era diferente da escravidão que nós temos conhecimento, que nós conhecemos a história delas. Os escravos hebreus eram escravos para pagar dívidas através do seu trabalho. Eles trabalhavam como pagamento. Geralmente os hebreus eram escravos por dívidas ou porque estavam vivendo uma pobreza extrema e eles se submetiam ao trabalho por comida, ao trabalho por benécias. Alguns escravos, após os anos de trabalho, que pagavam tudo o que estava devendo, eles decidiam no coração, depois de ter sido pago, depois de estar livre, eles decidiam continuar servindo aquele senhor. Eles decidiam, mesmo não mais como escravo, já tinha pago a sua dívida, eles decidiam continuar naquela casa, naquela família, naquele lugar. E essa decisão era como um sinal de entrega. O escravo, esse homem, quando ele decidia permanecer, o Senhor levava ele num lugar público e furava a sua orelha. E o texto diz em Êxodo 21:6, Êxodo 21:6, então seu Senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu Senhor lhe furará a orelha como uma solveia, e ele o servirá para sempre. Ele já tinha pago, não era mais escravo, mas aí ele procurava o Senhor e dizia: eu quero permanecer aqui, eu quero continuar debaixo da sua proteção. Então, como marca essas pessoas, que eram marcas chamadas marcas de fidelidade, marcas de entrega, eram marcas de serviço, eles tinham as orelhas furadas. Portanto, ser escravo de orelha furada simboliza que aquela pessoa estava servindo aquele senhor não por obrigação, pois já poderia estar livre, mas porque já não queria servir a outro senhor. É uma junção de serviço e amor. Além do mais, é bom citar que os escravos hebreus não eram chamados de escravos.
eram chamados de servos. Não tinha essa marca pejorativa como nos nossos dias, que nós lembramos do passado. Não era pejorativo. Então eles eram chamados de servos. Por isso que quando você lê a palavra e você vê que fulano saiu e levou todos os seus servos, não eram chamados de escravos. Paulo então se compara a seguir Jesus como um desses homens de orelha furada, que decidem continuar servindo o Senhor por gratidão, decidem continuar servindo o Senhor por lealdade, decidem continuar servindo o Senhor pela salvação que receberam. Tudo isso aconteceu na vida de Paulo, fruto daquilo que o próprio Jesus havia realizado na sua vida, havia liberado sobre a vida dele. E quando nós olhamos o ministério de Jesus, podemos perceber que ele não apenas informou, mas Jesus ensinou. E a maior prova disso é o Sermão da Montanha, que são ensinos que servem para nós hoje, são ensinos que acompanham a igreja por todo esse tempo e vai continuar. Se nós olharmos os ensinos do Sermão do Monte, nós seremos muito mais sábios do que aquilo que somos. A igreja do Senhor Jesus é composta de discípulos. Jesus sempre teve a multidão ao seu redor, mas ele não se iludia com a multidão. E aqui que eu quero que você entenda. Ele dedicou-se a um grupo de pessoas bem próximas, que estavam dispostas a aprender. Os discípulos, a palavra discípulo é aquela pessoa que segue os mesmos passos do mestre e tem as mesmas atitudes, princípios e valores. Eu não sei quantos de vocês aqui é de uma geração de pessoas mais experimentadas. Delicado. E na nossa época ficou bem claro isso com aqueles filmes de Kung Fu que tinha o seu mestre, né? E ele, o aluno fazia tudo que o seu mestre ordenava, mandava. Logo, os discípulos de Cristo, que somos nós, devemos desenvolver na nossa vida marcas. Marcas que o mundo possa ver as atitudes de Jesus em nós. Marcas que o mundo possa ver mudanças em nós. Marcas que o mundo possa olhar para nós e dizer, aquele ali é um servo do Deus Altíssimo. As nossas atitudes, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós combinamos com as pessoas e cumprimos, as pessoas vão dizer, esta pessoa tem uma marca de uma pessoa que serve a Deus. Então, eu coloquei aqui algumas marcas para nós passarmos rapidamente. O primeiro, a marca traz, todo homem de Deus e mulher de Deus traz a marca da obediência. O discípulo de Cristo, ele traz a marca da obediência. Um discípulo deve obedecer, assim como Jesus obedeceu ao Pai. Observe que quando Jesus é levado no momento que ele estava para partir, ele disse, Pai, seja feito a tua vontade e não a minha. Um discípulo não desobedece. Ele não é questionador. Ele não é insubmisso.
ele entende que se há uma marca, ele precisa se comportar dentro daquelas qualidades. Pelo obedecer, nós obedecemos quando amamos, nós obedecemos quando confiamos, nós obedecemos quando temos relacionamento. Observe Mateus 26, 42, por favor. Indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Em Mateus 2,17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Havia uma profecia, e o Senhor estava ali para cumprir a palavra que tinha sido dita. Meu querido, o que o Senhor tem colocado na nossa vida, aquele que permanece em Cristo, ele deve andar como ele andou. Aquele que permanece em Cristo, ele deve ser um discípulo na íntegra. Ele deve negar-se a si mesmo e obedecer, tomar a sua cruz e seguir o mundo. Eu ouvi uma frase essa semana de um pastor que estava ministrando uma aula no curso que eu estou fazendo. E ele disse assim: evangelho, discípulo, não é para amador, não é para quem desiste, não é para quem não se dedica no que está fazendo. Ser discípulo, eu preciso conhecer quais são os meus deveres. Eu preciso conhecer o que é que me leva a ter esse comportamento, as consequências e os benefícios. Ser discípulo é entregar-se a si mesmo. Ser discípulo é conhecer tanto que nós obedecemos sem sofrimento. Segundo, quando nós nos tornamos discípulos, nós trazemos em nós a marca do amor. Em João 13, 35, João capítulo 13, versículo 35 diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, Jesus foi atacado. Os seus discípulos foram apedrejados, perseguidos. Jesus foi cuspido, mas ele amou a todos incondicionalmente. Perdoou a todos e se entregou na cruz por todos. Jesus poderia ter dito: nisto saberão que sois meus discípulos, se forem religiosos, se andarem com a Bíblia na mão ou debaixo do braço, ou se tiver com ela aberta na sua casa, no Salmo 91, ou se forem mestres em teologia. Mas ele não falou nada disso. Ele colocou um item aqui, que nós precisamos nos lembrar dele todos os instantes. Eu reconheço quem é meu discípulo, Jesus dizendo, é quando eu vejo amor uns pelos outros. Uma das maiores marcas do discípulo é o amor, é o perdão, que se manifesta na vida de cada um com as atitudes. O apóstolo Paulo, como excelente discípulo, escreveu à igreja de Coríntios o capítulo inteiro, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, sobre o amor. E aquele capítulo
ele nos adverte de tantas formas. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha isso, ainda que eu tenha aquilo, se não tiver amor, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. Meus irmãos, depois de uma carta à igreja da Galácia, ele fala do fruto do Espírito. E o primeiro fruto da lista é amor. Paulo sabia da importância do amor. Ele já tinha experimentado o amor. Portanto, discípulo de Cristo, que tem dificuldade de amar, de perdoar, deve repensar sua vida cristã. Deve pedir a Deus: Senhor, tira do meu coração toda religiosidade. Tira do meu coração a falta de amor. Tira do meu coração tudo aquilo que interfere no meu relacionamento contigo e com meus irmãos. Meus irmãos, o amor é que faz com que a gente abra mão de coisas pessoais para abençoar outros. E eu louvo a Deus, porque eu tenho visto estas características na vida de muitos irmãos. E eu louvo a Deus, porque eu tenho entendido que a igreja está numa crescente tão boa, entendendo que nós podemos ser cristãos cada dia melhor, e para aprimorar a sua característica de servo, de discípulo, é que nós estamos tratando desse assunto aqui. Às vezes, nós vemos pessoas com determinados erros. E a Bíblia diz que nós devemos amá-los e orar por eles. Propagar o erro não faz diferença nenhuma. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas que se intitularam como pastores, profetas, apóstolos, bispos, arcebispos, semideus, e que vão à internet para apontar, para dizer quem está errado. Isso está prestando um desserviço à obra do Senhor muito grande. Os erros sempre vão acontecer, mas eu quero lhe dizer, Deus vai tratar cada um individualmente. Então não nos cabe julgar. E eu quero dizer aos irmãos, eu já caí nessa armadilha, eu já falei, eu já fui apontador, e isso me causou muitos problemas de tristeza interna, e eu não sabia o que era. Até o momento que o Senhor começou a tratar comigo. Então, o que eu tenho visto é que se alguém peca, Deus vai tratar com ele. Não nos cabe colocar de lado e dizer, está leproso, ninguém fala. A Bíblia diz que é com o amor que se vence, é com o amor que tratamos, é com o amor que nós acolhemos. Amém? A terceira marca é a marca da missão. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. E chegou-se Jesus e falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tira daí, deixa aí, Pedro.
Uma das coisas que o Senhor colocou para nós, e eu tenho falado isso desde o início do ano, que cada um de nós possamos ganhar almas para o Senhor. Nós temos um hábito de dizer, eu vou levar a igreja e a pessoa vai se converter. Mas entenda uma coisa. Ele muito dificilmente vai querer ouvir um pastor. Ele vai querer ouvir um professor aqui na igreja. Mas se você falar de Jesus para ele, com seu testemunho, ele vai te ouvir. Se você contar como Jesus fez na sua vida, ele vai te ouvir. Por isso que o Senhor diz, olha aí, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, ele coloca esse detalhe, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Meus irmãos, eu tenho orado sobre isso e tenho visto que nós precisamos repensar algumas coisas. Quando, na década de 80, houve um boom no Brasil com os pequenos grupos, o pastor Márcio chamou Jonas, e o pastor Jonas Neves e mais 4 pastores foram à Coreia para conhecer o que aconteceu na igreja do pastor Paul Yang-Shu. E voltaram com uma mensagem para nós, os pastores que exercíamos ali na Lagoinha. E a mensagem é: precisamos continuar com os cultos, mas dar oportunidade à igreja, os irmãos, para fazerem discípulos dos vizinhos, dos parentes, testemunharem, falarem de Deus. E aí começou os pequenos grupos nos lares. A igreja de Lagoinha era uma igreja pequena, que antes foi pastoreada pelo pastor José Rego, depois pastor Wilton Quadros e depois o pastor Márcio. E essa igreja, neste período, ela explodiu, porque não há método mais eficaz do que cada irmão fazer um discípulo, do que cada irmão fazer algo para, por exemplo, o grupo de mulheres, nosso ministério feminino, uma vez por mês está indo nos lares. Está fazendo uma diferença extraordinária. O ministério de homens está fazendo isso. Está fazendo uma diferença extraordinária por onde eles passam. O grupo de jovens não só está fazendo isso, mas está indo visitar os novos e fazer um pequeno culto. Essa semana foi feito alguns pequenos cultos com aquele pessoal. Está fazendo uma diferença muito grande. E o que eu quero te dizer é que nós precisamos ser mensageiros de uma mensagem. Não adianta a gente ter uma mensagem e não falar dela. Não adianta a gente ter uma mensagem e não apregoar. Não adianta a gente ter uma mensagem e não espalhar a mensagem de coisas boas. Então, cada um de nós precisamos fazer discípulo e ensinar. Olha o que ele diz aqui: ensinando a obedecer a tudo que lhe ordenei. É muito mais fácil você sentar com alguém e ensinar a essa pessoa do que a pessoa aprender numa mensagem na igreja. Porque quando ele está com uma pessoa, ele pode fazer perguntas.
Você pode dar o exemplo da sua vida. É muito especial quando você fala e quando você discipula aquela pessoa. Às vezes na igreja, você ouve o pastor, e aí tem algumas interpretações que são equivocadas. A gente fala uma coisa, e por isso que qualquer dúvida que você tiver quanto ao que eu falo, me procure. Me procure, porque se eu fui infeliz em alguma palavra, eu vou lhe pedir perdão plenamente. Não tenho dificuldade, porque eu entendo que a igreja do Senhor é uma igreja séria, e que ninguém deve ter tristeza no coração, que vinda do altar. Então nós precisamos ter esse cuidado de... Ficou triste, pastor, o senhor falou um negócio ali que eu não entendi, eu entendi errado. Vem cá, meu irmão, senta aqui, e aí a gente vai conversar, vai explicar, e a gente vai se entender. Essa é a bênção de fazer discípulo, porque você explica e você é questionado. Então vamos lá, Marcos 16, 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? Vamos aqui prestar atenção. Não deixe nada lhe tomar atenção. Pegue isso aqui. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós pensamos que nós precisamos pregar o evangelho apenas para um grupo. Ele diz a toda criatura. Todas as vezes que eu vou a uma loja, eu convido a pessoa para vir à igreja. Toda vez que eu vou ser atendido no posto, eu convido a pessoa para vir à igreja. Eu não perco uma oportunidade. Essa semana eu fui comprar uma camisa para um amigo, e as vendedoras eu convidei para vir à igreja. E perguntei se alguma delas tinha alguma necessidade de oração, e uma delas falou, eu tenho. Falei, me dá aqui, anotei e trouxe no meu bolso para orar por elas. Eu não perco a oportunidade. E é muito importante que a gente tenha esse comportamento de não perder a oportunidade. João capítulo 20, versículo 21 diz, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz, mas recebereis, e aqui tem algo que eu preciso deixar bem claro, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando as pessoas dizem, eu sou batizado no Espírito Santo, eu pergunto sempre, você é um evangelista? Mas por quê? Porque todo batizado no Espírito Santo tem um motivo. Está ali, para dar testemunho e pregar a palavra. Quando a gente não é batizado no Espírito Santo, nós ainda temos muita recorrência de erros. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos capacitados. E ele diz, ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, na família, na rua, no colégio, e hoje, onde é um dos lugares mais difíceis de ser testemunha de Deus, a faculdade. A faculdade hoje está sendo um campo de guerra, principalmente para os irmãos que são de Deus e que têm uma mensagem no coração. É uma luta muito grande na faculdade. O discípulo de Cristo, ele tem prazer em anunciar as boas novas de salvação. O discípulo de Cristo, ele tem alegria em falar de Jesus. O pastor João pregou aqui sexta-feira.
E ele estava contando nos seus testemunhos, ele tem muitos testemunhos que são abençoados e maravilhosos, e ele estava contando da viagem que nós fizemos para Belo Horizonte. Eu, Rosa, ele e o pastor Roberto. O trânsito parou tudo. Nós ficamos conversando ali. Daqui a pouco, cadê o pastor João? Ele estava batendo papo com o povo do outro carro. E estava lá batendo papo. Daqui a pouco ele chama a gente. Vem cá, irmãos, essa irmã aqui está voltando para Jesus. No meio da estrada. Num trânsito parado. Um solão. E ela falou assim, ela perguntou se você ia mandar ela ajoelhar, foi? No asfalto. Aí ele falou, não, pode ficar sem ajoelhar no asfalto mesmo. E aí, nós oramos por aquela senhora. Então, o discípulo de Jesus, ele tem alegria em fazer discípulos, seja em que lugar for. Um discípulo de Cristo, ele sabe que a sua vida é uma ponte que liga o pecador a Deus. A sua vida, ela é o elo que liga você a Deus. O seu amigo a Deus. O seu testemunho liga as pessoas a Deus. Nada que você faça pode ser mais importante do que ajudar pessoas a estabelecer relacionamento com Deus. E por último, um discípulo de Cristo, ele traz uma marca preponderante na sua vida, que é a marca de oração. Lucas 5, 16 e 17, por favor. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para curar. Meus irmãos, inclusive, se os irmãos tiverem mais pedidos para colocar aqui na arca, pastor Roberto, nós combinamos, foi terça? Na terça-feira, depois da reunião aqui dos casados, nós vamos subir ao monte para queimar, apresentar a Deus e queimar. Nós não vamos ficar lá no monte, a gente vai chegar, orar e descer. Uma vez eu fui e fiquei um pouquinho, uns 2 profetizaram em mim. Vamos lá, para encerrar. Com essa atitude, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que a atividade de oração não pode ser algo esporádico, não pode ser algo que vai acontecer de tempos em tempos. A oração precisa ser algo que faça parte do nosso dia a dia. A oração, meus irmãos, é essencial no nosso relacionamento com Deus. Quando eu peço a alguém para orar, e ele diz assim, Santo Deus, na tua augusta presença, tu que és o arquiteto do universo, permita que eu entre na tua presença. Eu falo, ponto, vai marcar audiência. Então, quando você tem relacionamento com Deus, você diz, Pai querido, mais uma vez na tua presença. Pai querido, novamente, estou falando contigo. A oração não pode ser algo que a gente faça em lugares, eu vou orar no público. Não, irmão, entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama a Deus, busca o Senhor. A Bíblia nos fala em Lucas 11, 1, Lucas 11, 1.
Diz assim: estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, nós precisamos experimentar, passar a noite orando, clamar o Senhor, ser um homem, uma mulher de oração, de amor, de compreensão, de bondade. O exemplo de vida de oração que Jesus deixou para nós deve ser seguido. E eu quero fazer uma pergunta para todos os irmãos nesta hora. Quem é que está em sua volta, que está sendo influenciado pela sua vida? As pessoas do seu trabalho? As pessoas com quem você tem relacionamento? As pessoas que conhecem o que você fala? Elas podem dizer: ali tem uma pessoa que tem a marca de Cristo Jesus? Querido, pregar é algo maravilhoso. Mas pregar sem falar é algo extraordinário. Quando nós pregamos com o nosso testemunho, com a nossa vida. Porque palavras sem exemplo, elas se tornam inválidas. Palavras sem exemplo, elas se tornam ineficazes. Então, eu quero deixar aqui o meu apelo a cada irmão: comece a desejar ter algo na sua casa, no seu escritório, para chamar pessoas para começar a evangelizar. Se você precisar, fala com a gente, que a gente vai lá um dia. Pastor, na minha empresa, tem alguns irmãos aqui que têm empresa e que convidam sempre a gente para ir lá fazer uma oração. Um dia desse, eu fui, depois o pastor Wilson foi, aqui na Polar. Parou todos os funcionários e a gente foi dar uma palavra e orar pelos funcionários. Então, isso é algo que precisa acontecer. Outro dia, a irmã Gisele, nos convidou para ir no trabalho dela, num escritório lá na Avenida Brasil. Parou todos os funcionários. E eu fui dar uma palavra e orar por eles. O irmão que tem escritório de contabilidade, Leidinho, o Leidinho tem um escritório: pastor, você pode vir aqui? Eu fui lá, parou tudo, reuniu todo mundo, a gente orou e eu dei uma palavra para aqueles funcionários. Irmão, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fiquemos em pé.